O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar um momento, irmãos e irmãs, neste domingo que nós nos reunimos neste encontro com o Senhor. Vou iniciar fazendo uma pergunta para vocês, prestem atenção, que é para vocês responderem em casa. Como o padre disse, não é para ficar só assistindo, mas é participar, rezar aí na tua casa, que é agora um ambiente, um local de oração, um local de encontro com Deus. Presta atenção na pergunta aqui. Vocês têm medo de alguma coisa? Sim ou não? Respondem aí. De uma coisa ou de outra nós temos medo, não é? Mas vou citar alguns exemplos. Por exemplo, preste atenção, gente. Quero que vocês rezem comigo essa reflexão, tá bom? Por exemplo, se vem uma ventania forte, parece que vai nos destruir, isso nos causa medo. Se vem um terremoto que vai abalar as nossas estruturas, isto nos causa medo. Se vem um fogo que vai nos queimar, isso nos causa medo. Se nós estamos diante do alto mar e vem aquela ventania a ponto que o barco pode virar, isso nos causa medo. Sim ou não? Imaginemos nessa situação. Isso iria nos causar medo. Nós também vivemos situações assim na nossa vida. Situações, ventanias que querem nos derrubar. Situações da vida nossa que querem nos jogar para bem longe. Situações da nossa vida que querem abalar as nossas estruturas, o nosso alicerce, sobretudo, o nosso alicerce da fé. Existem situações de nossa vida que querem nos queimar, tirar da presença do Senhor.
E situações assim que parece que nós vamos o quê? Afundar. Mas vamos olhar e pensar um pouquinho. Como que nós fazemos a experiência de Deus nestas situações? Como nós vimos, que beleza de primeira leitura. O que acontece com o profeta Elias? Ele vai até a gruta. E lá na gruta para encontrar-se com o Senhor. E o Senhor diz, sai da gruta e vai para o monte ali. Ali encontrareis o Senhor. Veio a ventania, ele não estava. Veio o terremoto e Deus não estava ali. Veio o fogo e Deus não estava. Onde que Deus estava? Na brisa suave. Eis a experiência que nós somos convidados a fazer. Não adianta que quando a maré está agitada, quando o fogo está, quando vem um terremoto, a ventania, nós não vamos conseguir perceber Deus nisso tudo. Mas é no silêncio, é justamente quando nós, no meio desse turbilhão todo, opa, eu paro, me recolho, converso com Deus, percebo que no meio do terremoto da minha vida, que no meio da tempestade da minha vida, Deus, Ele está comigo. Entenderam? Só que qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso problema? Diga para mim. Hein? Presta atenção aqui então. O nosso problema é que a gente fica mais preocupado com o terremoto. A gente fica mais preocupado com a ventania. Nós ficamos mais preocupados com aquele fogo. E não nos atemos e não nos preocupamos que Deus faça uma experiência com essa pandemia toda, com esse jorrar de notícias tristes. Não causa-nos preocupação? Nos causa medo? E Deus, aonde que está nisso tudo? Se nós ficarmos só olhando tudo isso, não vamos achar Deus não, sinto em dizer. Se nós não paramos, refletimos, rezamos e falamos com o Senhor. Pare e pense a beleza dessa leitura, dessa liturgia de hoje. Não adianta que você não vai achar Deus, não. Mas é na brisa suave que Ele está. Por quê? Essa brisa suave, que é simples, onde nós sentimos a presença e a força de Deus nessa simplicidade, pois o Senhor insiste em dizer para nós que é na simplicidade que Ele está. É que a gente sabe, eu creio no Senhor, e sei que tudo isso vai passar. Eu creio nesse Senhor que é simples, e Ele vai me dar a força necessária para enfrentar essas tempestades. É isso que nós precisamos. Não fique preso ao terremoto. Não fique preso ao fogo, à ventania, mas fique preso ao Senhor. Fique preso a Jesus, pois Ele sustenta. O que Ele quer mostrar para nós com tudo isso? O que nós estamos aprendendo com tudo isso? Que é esse Deus simples, esse Deus da brisa suave, que às vezes a gente não dava atenção, não é verdade? Preocupado com tantas coisas e pouco rezava, ou rezava de qualquer jeito. Agora, opa, é somente Ele. E isto, vou dizer, é uma experiência de fé. Ninguém faz por nós, mas nós mesmos precisamos fazer. Mas, aí agora a gente entra outra parte. Mas, padre, como que eu posso? Presta atenção aqui, tem gente cochilando aí. Vamos lá, presta atenção. Tem gente com os olhos de lua, tá olhando aí pro celular, pra televisão, mas tá com a cabeça lá na lua. Falou umas coisas, começou a lembrar dos problemas. Não, espera aqui. Volta pra gente rezar junto. Estamos celebrando Jesus Cristo. Estão bem atentos? Mexe a cabeça assim, ó, para todo mundo ir na sala ver isso. Está todo mundo prestando bem atenção que o Senhor está falando. Mas podemos perguntar assim, padre, mas como que eu posso sentir essa brisa suave? Como que eu posso sentir essa presença de Deus? Olha, a resposta está no Evangelho. Vamos prestar atenção naquilo que nós acabamos de rezar no Evangelho. Jesus, depois de ter multiplicado os pães,
junto àquelas 5.000 pessoas, o que ele fala para os discípulos: olha, vai para outra margem do mar, enquanto eu vou despedir da multidão, e vou lá no monte para quê? Rezar. Jesus precisava rezar. Vamos ser bem sinceros, hein? Quanto mais nós não precisamos. Mas enfim, os discípulos foram em alto mar, Jesus despediu das multidões e foi lá para o monte rezar. Vocês seguem Jesus Cristo, sim ou não? É para responder, tá? Não é falando sozinho não, tá? Vocês seguem Jesus Cristo, sim ou não? Olha, Nossa Senhora faz parte da Sagrada Família, está aí dizendo, tem gente que está dura aí que não responder. É todo mundo, não é só uma não. É, todo mundo aí na sala, de casa. Vocês seguem Jesus Cristo? Claro, pá, nós estamos assistindo aqui a missa, participando da missa, porque a gente segue Jesus Cristo. Então, se a gente segue o Senhor, qual que é o exemplo que Ele nos dá? Ele sobe ao monte para estar a sós com o Pai. Nós também precisamos fazer isso na nossa vida. Estar a sós com Deus. Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Opa! Pá, pega uma doença, a gente fica na cama. Acontece problema, a gente tem que parar. Aí vai ter tempo para Deus? O tempo para Ele é sempre. Acordemos para a vida. Devemos sim ter momentos de estar a sós com eles. Isso mostra para nós o quê? Que eu que resolvo todas as coisas da minha vida. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. Porque eu tenho que fazer tudo. Não, sem eu as coisas não acontecem. Calma. Que fé é esta que nós temos? Então nós precisamos o quê? Ter momentos de ficar a sós com o Senhor. Se nós seguimos Jesus Cristo, Elias fez a experiência de Deus como? Na brisa suave. Não adianta, no meio da agitação, querer de repente rezar. Deus está, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos ter o mesmo exemplo de Jesus, de ficar somente eu e Ele. Mostro que, olha, a confiança eu coloco nele. Pode parar de ficar preocupado, pode parar de ficar só nas correrias. Tire momento para estar a sós com Jesus. Para que a gente possa o quê? Presta atenção aqui. Sabe o que significa ficar a sós? Vou dizer em outras palavras, tá? Rezar. Vocês rezam sim ou não? Todo mundo responde aí bonito na sala. Nossa Senhora, só me contou rápido. Gente, não é que eu adivinho as coisas aí. Nossa Senhora está aí do lado de vocês, e ela já me fala automaticamente. Eu sei que tem a meia dúzia aí. Meia dúzia não. Tem alguns aí que não respondem. Sim ou não, gente, é simples, é só falar sim. Não é mexer a cabeça, é falar sim, entende? Percebe como que nós devemos fazer o nosso caminho com o Senhor? Nós somos cristãos, seguimos Jesus Cristo, Ele nos ensina a rezar, que nós devemos também ter um momento de oração, e este estar só com Deus significa o quê? Rezar. Pergunto de novo, vocês rezam sim ou não? Fraqueza, né? Que Nossa Senhora, manda a senhora preguiça embora de casa, gente. Manda o senhor desânimo embora. Eita, lelê. Esses dois não cabem na casa de vocês, já falei. Vaza, sai, vocês dois. Fica o ânimo, a coragem, Jesus e Maria aí na nossa casa. Se nós rezamos, precisamos rezar mais. Voltar mais para Deus. Por quê? Olha só, presta atenção. Se a gente não inverte as coisas na nossa vida, nós corremos mais, nós escolhemos mais o terremoto, nós escolhemos mais a ventania, nós escolhemos mais o fogo do que a brisa suave. E depois a gente vai passar por situações da vida, que são situações de ventania, de fogo, terremoto, aí eu vou precisar da brisa suave. Mas é claro, eu não sei. Eu não sei experimentar. Porque a minha vida é só agitação. Com essa pandemia, o que nós estamos aprendendo? Calma. Opa! Olha o dono de tudo. E quando que a gente vai começar a aprender? A de fato valorizar mais estar com Ele. Só quando a terremoto vem? Não.
É no dia a dia que a gente prefere correr atrás das coisas? Opa, não. Eu tenho que exercitar isso em minha vida. Mas, mais uma dica que no Evangelho nós aprendemos. Estamos em alto mar e de repente vem o quê? Aquela ventania, o mar começa a agitar. Jesus, como Jesus ele é bom, hein? Ele é bom com a gente também, isso é que a gente tem que perceber, né? Mas na correria a gente vai perceber essa bondade de Jesus não, tá? Vou dizendo para você. Pois bem, aí Jesus, quando os discípulos estavam lá em alto mar e começa a agitar, ele vai em direção aos discípulos caminhando sobre a água e quando olham, é um fantasma que está vindo. Pudera, né? Quando a gente está no meio da tempestade, a gente só enxerga mais desgraça, né? Então é um fantasma que está vindo, é um fantasma que está fazendo. Não é isso que acontece? Quando a gente está no meio da tempestade? Mas aí outro ensinamento para nós. Jesus, ele vem em direção. E aí, ele diz para os discípulos, para eles assim, coragem, sou eu, não tenhas medo. E Pedro, opa, olha se é o Senhor mesmo. Então fala para eu ir até o Senhor. Aí Jesus falou, vem Pedro. E aí Pedro, sentiu no coração, eu vou então. Foi caminhando, mas de repente veio um ventinho, foi se afundando, acorde aqui Jesus. Não é assim que acontece na nossa vida? A gente vai caminhando, aí vem uns ventinhos, opa, a gente lembra de Jesus, acorde aqui. E aí Jesus, opa, nos segura pela mão. Ele não deixa. Jesus não deixa de estender a mão para a gente quando nós estamos na ventania. Mas, aí, tá bom, segura, eu cuido. Mas depois, leva um puxãozinho de orelha. Jesus puxa a orelha, para o nosso bem. Eita, homem fraco na fé, por que duvidaste, hein? Acabei de fazer o milagre de tantos pães e peixes lá para matar a fome daquele povo, e ainda duvida, e ainda tem dúvida. Quantos milagres já não realizei na sua vida, e ainda duvida? Jesus também diz isso para nós. Porque quando às vezes a maré se agita, o que acontece? Nós também duvidamos, questionamos, ficamos com medo, enxergamos assim alguns fantasmas. Mas é o Senhor que está nos aproximando, que está junto de nós. Mas é interessante nós percebemos o quê? O quanto mais ele foi se aproximando, Pedro foi se aproximando de Jesus e Jesus foi se aproximando dele, mas ele conseguiu ver Jesus com nitidez. E quando Jesus entra no barco, o mar se acalma. Que barco é este? É o nosso coração. O quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, mais nós começamos a perceber que Ele está cuidando de nós. E aí, quando Ele entra nessa barca, as coisas se acalmam. Veja a beleza e aí se pergunte, e Jesus, aonde que Ele está na sua vida? Ah, Padre, está 100%. Ele está, mas e você? Será que Ele está longe? Será que Ele é um fantasma que você não consegue enxergar? Ou será que Ele está próximo? Está se aproximando e você se aproximando dEle, a ponto de fato Ele ficar aqui. E o que significa quando Ele está aqui? Que as coisas se acalmam. Que eu tenho segurança, a tempestade vai vir. O terremoto virá. O fogo virá. Mas é na brisa suave que eu sinto aqui dentro do meu coração, desse Jesus que de fato está dentro desta barca, que eu vou seguir o meu caminho. Confiante nesse Deus que está junto de nós. Pensemos, irmãos e irmãs. E essa aproximação de Jesus, para ver Ele com mais nitidez,
para que ele fique mais aqui dentro, não tem outro caminho a não ser por meio da oração. Jesus nos ensina, e a oração nada mais é do que aquilo que ele mostrou, ficar a sós com Deus. E aí nos perguntemos, quanto tempo que eu gasto ou ganho estando a sós com o Senhor para fazer a experiência da brisa suave?